Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Carecas Saber. Hoje nós vamos continuar falando de Segunda Guerra Mundial. Bom, quer dizer, da guerra em si, a gente vai começar a falar hoje, né? Estamos aqui ainda nesses passos que levaram à guerra, então estamos no ano de 1937, quando alguns países assinam um pacto chamado Pacto Anticomunista. Esse pacto anticomunista é composto pelos países do chamado Eixo Roberto. Vocês têm dificuldade de lembrar? É o eixo Roma, Berlim, Tóquio. Ou seja, quais os países que assinam o Tratado Anticomunista? Itália, Alemanha e Japão. Aí, se você não sabe de que países estas cidades são capitais, eu já não posso te ajudar. Temos aulas de geografia no canal, vocês checam lá com o professor Gus. Beleza? Então, muito bem. Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Portanto, a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Império japonês vão promover a assinatura desse pacto anticomunista, esse acordo de combate ao comunismo. Agora vejam, o que o Japão tem a ver com a história? Pessoal, não sei se vocês vão se lembrar da aula de imperialismo. Para quem não lembrar, vai assistir a aula, que a gente falou um pouco do imperialismo na Ásia, e a gente falou que o Japão, depois da chamada Era Meiji, na verdade a Era Meiji, né, já me ensinaram um japonês adequado, o Japão se desenvolve muito, né, nesse final do século XIX, e ele passa então a efetivamente se expandir. Vamos puxar a memória de novo. Na aula de Revolução Russa, a gente falou de um negócio chamado Guerra da Manchúria, entre o Japão e a Rússia, que disputavam o leste do território russo. Vejam aí, abre o mapa mundi, se tem dificuldade, abre o mapa mundi, olha o globo da sua casa, olha lá, onde fica o Japão e onde fica a Rússia. E percebam que, para que o Japão chegue nesse leste russo, não é assim do ladinho, né? Então o Japão, ele já vinha tomando parte da China, ele já tinha ocupado a península da Coreia, e o Japão segue avançando. O Japão torna-se a potência imperialista da própria Ásia. Potência asiática que é imperialista dentro da Ásia, assim como os Estados Unidos tornam-se uma potência imperialista para os outros países da América, sendo ele mesmo um país americano. Vejam que o imperialismo, ele não é só europeu sobre os outros continentes. Aliás, o próprio imperialismo europeu acaba criando essas potências localizadas, aí, particularmente na Ásia e na América. Então, vamos lá. O Japão está nessa toada, então, de expansionismo. E é conveniente, desta maneira, primeiro, combater a União Soviética, é um território que eles disputam, esse território do leste russo. Segundo, ter aliados fortes militarmente, assim como esse Império Japonês também tinha esses propósitos que flertam com a ideologia fascista, então eles assinam esse acordo de amigos, né? Somos amigos, chamado Eixo Roberto, ou os países do eixo, né? Que depois o pessoal vai passar a chamar eixo do mal, mas ele já tem uma outra conotação. Muito bem, os alemães também se movem nesse ano de 37, não só de tratados fica o ano de 37, já tendo iniciado os testes dos seus armamentos na Guerra Civil Espanhola. Os alemães ocupam a Renânia. A Renânia é uma região da Alemanha que fica onde? Na fronteira com a França. A França, aquele país que ao final da Primeira Guerra Mundial retomou, ou tomou, como queiram, a Alsácia e Lorena para si. Então vejam que a unificação da Alemanha toma a Alsácia e Lorena da França. A Primeira Guerra Mundial, a França retoma para si essas duas cidades. E agora a França vem chegando, a Alemanha vem chegando devagarzinho para retomar essas cidades da França. Então, os alemães estão espertos, certo? E vocês talvez se lembrem, da aula de Primeira Guerra Mundial, que após a guerra, os países europeus criaram um negócio chamado Liga das Nações. A Liga das Nações, ela tinha por objetivo tentar evitar uma nova guerra. Por quê? Justamente, esse órgão, ele que é, sei lá, mãe, vó, como queiram, da ONU, ele é criado com o objetivo de criar
paz, de evitar conflito. E em que contexto ele é criado? Quando se percebe o que o conflito da guerra poderia causar. Percebe-se, então, toda a dor, todo o sofrimento, mas além disso tudo, todas as perdas, né, de dinheiro mesmo, gente. É disso que a gente está falando, né? Mundo capitalista aqui. Então, destruição de fábricas, destruição de rodovias, destruição de ferrovias, destruição, eventualmente, de usinas, de plantações, enfim, tudo aquilo que produz, tudo aquilo que o Marx chamou de meio de produção, ou ainda tudo aquilo que é estrutura, né? Fazendas, ruas, avenidas, etc., são destruídos aqui pelas guerras. Então, não era algo que eles desejassem. Desta maneira, a Liga das Nações tem por objetivo evitar a guerra. O que a Liga faz com isso aqui? Nada. Por que nada? Porque, veja, o que os nazistas estão tentando criar? Guerra. Ok. O que a Liga das Nações tem que fazer? Evitar a guerra. Então, o que a Liga das Nações vai tentar fazer? Não vamos só observar o que eles estão fazendo, porque até por enquanto eles não invadiram ninguém. Eles só romperam com o Tratado de Versalhes. Mas até aí, né, vamos aqui observar, porque qualquer atitude que a gente tomar pode dar início à guerra e não é o que a gente quer. Logo se vê que a Liga das Nações não foi muito feliz no seu propósito, né? Não cumpriu o que prometia. Em 1938, então, a Alemanha nazista faz dá o primeiro passo no sentido da expansão. Ela faz algo que ficou conhecido como Anschluss. Anschluss, é escrito aqui, para quem entender minha letra. Para quem não entender, é assim, ó. Anschluss é a anexação da Áustria. Vejam que eu disse anexação, eu não disse invasão, eu não disse guerra, eu não disse confronto, eu não disse conflito. Pra quem já assistiu quem gosta de musical, com certeza já viu aquele clássico A Noviça Rebelde, né? A Noviça Rebelde tem lá um momento em que simplesmente os tanques nazistas entram, as bandeiras da Áustria são substituídas por bandeiras do Império Nazista e pronto, acabou. Por quê? Os alemães, lembrar que o Hitler nasceu na Áustria, né? Os alemães nazistas consideravam, que os austríacos eram também arianos. Que eles eram irmãos germanos, né? Lembrar que a Áustria compunha os Estados Confederados Germânicos antes da unificação. Então, anexar a Áustria foi algo tranquilo, não houve resistência, não houve guerra. Claro que alguns austríacos ficaram bastante insatisfeitos com essa escolha, nomeadamente, né, os judeus, mas vamos lembrar, pessoal, é muito importante a gente lembrar disso. Presta atenção aqui, para o que você está fazendo, para o que você vê, olha para mim. Não eram só os judeus que eram perseguidos no regime nazista. O regime nazista perseguiu, enviou para campos de concentração diversos grupos de pessoas. Então, os primeiros a ir para campos de concentração, inclusive, não foram os judeus. Os primeiros a ir para campos de concentração foram aqueles que não eram considerados, que não tinham serventia para o Estado alemão. Os deficientes físicos e os deficientes mentais. Esses foram os primeiros a ir para os campos. Depois deles é que vieram os outros, e aí sim os judeus, os negros, os homossexuais, os ciganos, os comunistas, os prisioneiros de guerra, as testemunhas de Jeová, e não me lembro, certamente há mais que a minha memória agora não está conseguindo puxar. Se alguém lembrar mais, pode até mandar lá pra gente depois, manda aí nos comentários. Seguinte, comunista não é difícil entender por quê. Prisioneiro de guerra não é difícil entender por quê. Os homossexuais era considerado também que eles não serviam à pátria alemã, porque tinha-se aquela noção que os homossexuais era um transtorno, a homossexualidade é nessa época considerada uma doença, inclusive, né, cada um desses grupos tem um símbolo dos homossexuais, é um triângulo rosa. Os comunistas, se não me engano, é um triângulo vermelho. Sei que é vermelho, não tenho certeza do triângulo. Assim como os traidores, prisioneiros de guerra, se não me engano, os prisioneiros de guerra é preto. E cada um tem o seu símbolo, que indica por que ele está no campo, né? Eles têm de usar aquele símbolo mesmo dentro do campo. As testemunhas de Jeová não servem ao exército. Então, os homossexuais eles são considerados doentes mentais, em parte, e em parte existem outras questões. As mulheres não vão reproduzir, que é a função da mulher na sociedade, e os homens eles não têm força para lutar, não têm brios para lutar, como se fosse efetivamente afetasse a constituição corporal, a orientação sexual do indivíduo. Mas, enfim, são ideias, pessoal, que estão aqui na década de 30, né?
não têm a noção de ciência, de biologia que a gente tem hoje. Eles têm uma noção de ciência e de biologia, mas que é uma noção da época, que é uma noção racista por princípio, como a gente já falou em outras aulas. Então, muito bem, esqueci de justificar algum. Ciganos são considerados pessoas sem pátria. E vocês já devem ter me perguntado, mas por que os judeus? Não sei se eu já expliquei isso, se eu já expliquei, eu explico de novo. Vamos lá. Tem várias vertentes para falar por que os judeus. Primeiro, eles são um único grupo. Os judeus, tradicionalmente, historicamente, estão ligados ao mercado financeiro. Por quê? Porque lá na Idade Média, início da Idade Moderna, no Renascimento comercial, não existiam bancos, porque o banco lucra, e isso era proibido pela Igreja Católica, era chamada usura, né? Os judeus, a religião deles permitia lucrar, permitia prestar dinheiro a juros, e isso era extremamente mal visto pela Igreja. Então, os judeus já carregam desde essa época a fama de trambiqueiros, de ladrões, de que te enrolam, de que só sabem de dinheiro, que não tem caráter, que não tem amor, que não cuida dos filhos, que come os filhos, que come criancinha. Enfim, ao longo desse período aqui, de surgimento do Estado moderno até o século XIX, todo tipo de lenda se cria sobre os judeus, né? Que eles têm o nariz assim, as bruxas das nossas fantasias também têm, então eles são feiticeiros, e se cria todo tipo de imaginação fértil mesmo, gente. O que vocês imaginarem, eles falavam sobre os judeus no XIX, né? Tem até o livro do Humberto Eco, Cemitério de Praga, que é bem interessante pra gente pensar isso. Mas enfim, então tem esse aspecto monetário. E aí o que acontece? Os judeus acabam, tradicionalmente, indo trabalhar no mercado financeiro. Não necessariamente, tá? Mas tradicionalmente. As famílias mais tradicionais, as antigas, que seguem negócio de família. E aí naquela Alemanha quebrada após a Primeira Guerra Mundial, quem tem dinheiro? Os bancos. Judeus. Então, primeiro, eles são considerados as únicas pessoas que têm dinheiro numa Alemanha quebrada. Tudo bem, tem problema ter dinheiro? Não, nenhum. O problema é os judeus, desde as primeiras diásporas lá no Império Romano, são um grupo, são um povo, né, como às vezes eles mesmos se denominam, que transita por vários espaços dentro da Europa. Então eles são chamados pessoas sem pátria, assim como os ciganos. Ciganos, por transitarem, são considerados pessoas sem pátria. E ao ser sem pátria, pessoal, qual é o preceito básico do nazismo? Nacionalismo, amor à pátria, pátria acima de tudo. Então, é evidente que esses indivíduos vão ser considerados inferiores, vão ser considerados traidores da pátria, sem amor à pátria, sem caráter, e vão ser, então, excluídos da sociedade. Além disso, existe aí uma teoria, né, que afirma que o Marx era judeu. O Marx afirmava que a religião é o ópio do povo, então, independente da religião que a família dele seguisse, dificilmente ele seguia alguma. Mas cria-se, então, essa ideia que os judeus, além de tudo isso, principalmente aqui pessoas sem pátria, eles também são comunistas. Então eles são tudo que essa Alemanha não deseja. Além disso, a Alemanha enriquece muito tomando os bens dos judeus. Quando eu disse, como eles vão para os guetos, vão para os campos de concentração, eles perdem tudo. E quem fica com tudo? O Estado alemão. Então, tem tudo isso, né? Todos esses fatores aqui, no caso, dos judeus. Mas muito bem, voltando então à anexação da Áustria, Liga das Nações acende as antenas. Opa, peraí, os caras estão saindo do lugar, eles estão se expandindo. O que a gente faz? Bom, como não teve guerra, a Áustria também queria, vamos ficar de boa, né? Vamos olhar, vamos observar. Mas eles ficam bastante atentos. Logo em seguida, no mesmo ano, quando eles veem que não há reação, eles invadem uma região da Tchecoslováquia chamada de Sudetos. Eles invadem esta região, e é efetivamente invasão, né, gente? Existe uma guerra, existe um confronto, existe uma resistência, existe uma série de coisas aqui envolvidas que caracterizam isso como uma invasão. O que a Liga das Nações faz? A Liga das Nações fala, puxa, eu não posso incentivar essa guerra. Ao mesmo tempo, se eu disser que ele tem que voltar atrás, eu vou estar entrando em guerra. Então, o que eu faço? A Liga das Nações vai trazer, então, uma proposta que a gente chama de... Caneta falhando. Que a gente chama de Tratado de Munique. Tratado de Munique, assinado nesta cidade, evidentemente. Ela propõe o seguinte:
olha, tudo bem, vocês podem ficar com a Áustria e com os Sudetos. A gente dá tudo para vocês, desde que vocês não se expandam mais. Então, o objetivo do Tratado de Munique é ceder para cessar, né? Ceder os territórios que já foram invadidos para cessar o quê? O expansionismo. Cessar a expansão dessa Alemanha nazista. Beleza? Beleza? Tudo bem. Eles aceitam esse tratado? Aceitam, sem dúvida nenhuma, tá tudo bem, a gente assina então, a gente para de se expandir, que a gente é muito legal com a Europa. Mas, em 1939, nós temos alguns fatos na Europa. Posso citar o fim da Guerra Civil Espanhola, vitória do Franco, né, como a gente falou na parte 1 da aula. Nós temos aqui a assinatura do chamado Pacto Germano-Soviético. Pessoal, ele tem um nome oficial que é Pacto Molotov-Ribbentrop, se eu não me engano. É um nome difícil pra caramba e olha que eu sei falar e escrever Brest-Litovsk. Mas Molotov-Ribbentrop, alguma coisa assim, começa com Molotov, tá? É isso que eu sei. É esse pacto aqui, se um dia vocês virem isso escrito em algum lugar, se refere a este pacto, tá? É um pacto de não agressão, é um pacto de, digamos assim, de auxílio, até certo ponto. Não agressão, acho que é a melhor solução. Entre a Alemanha nazista e a União Soviética. Aí vocês vão falar assim, mas Giovana, os nazistas não são anticomunistas? Yes. E os soviéticos não são comunistas? Sim. E aí eles fazem um pacto? Vejam que o pacto não é de amizade, é de não agressão. Agressão. Ou seja, não é que eles são amigos, eles não vão se atingir por 10 anos. É um pacto com tempo limitado também. Mas não é só isso que o tratado diz. O tratado também fala da divisão da Polônia. Sabe a Polônia? O país? Então, eles ignoram que é um país, tipo os europeus com a África do imperialismo, e dividem a Polônia em dois. Então, eles pegam a Polônia, dividem em dois e criam aqui no meio o que ficou conhecido como corredor polonês, que seria responsável por dividir. Então, esta parte da Polônia ficaria com a Alemanha e esta parte da Polônia ficaria com a União Soviética. Ótimo. Como eu disse, ninguém perguntou para os poloneses o que eles queriam, né? E aí, o que acontece? Tem até um filme, é um filme favorito sobre nazismo, chama-se Os Filhos da Guerra. Eles têm uma cena logo no início que mostra isso, né? Eles são uma família de judeus e aí os meninos têm um rio aqui no meio e aí eles vão fugir pra cá. Fujam todos, os nazistas estão atacando. Na mesma noite, os soviéticos invadem daqui. É combinado, eles invadem na mesma noite. E aí tem barcos vindo pra cá falando, fujam todos, Stalin está invadindo. Ou seja, os poloneses não tiveram exatamente para onde fugir. Inclusive, pessoal, se vocês forem se lembrar, vocês já devem ter ouvido falar do campo de extermínio de Auschwitz. Auschwitz foi o maior campo de extermínio da Alemanha nazista. Inclusive, tinham 3 campos dentro do complexo de Auschwitz, né? Se eu não me engano, eram 3. E ele fica na Polônia. Auschwitz não fica na Alemanha. E aí, pessoal, o que acontece, né? Qual é a consequência desse pacto? Vejam, primeiro, é evidente que nenhum dos dois tinha o objetivo de cumprir esse pacto. Você tem várias charges, né, deles com uma arma nas costas, outros com uma faca nas costas, falando que nenhum dos dois tinha em absoluto o objetivo de não agredir o outro. O que eles estavam tentando fazer? Ganhar tempo e a Polônia, tá? Então, primeiro, ganhar tempo. Segundo, conquistar a Polônia. A Polônia tem um porto importante no norte, Danzig. A Polônia tem minérios no leste. Além, é evidente, do crescimento, do avanço, tanto para a Alemanha nazista quanto para a União Soviética. E aqui, pessoal, 1939,
Se a gente tinha aqui um tratado que determinava que eles deveriam cessar o expansionismo, caso eles não cumprissem isso aqui, iniciaria-se a guerra. Quando eles, imediatamente depois, né, passam por cima desse acordo que eles mesmos fizeram, ignorando o que a Liga das Nações propôs, e continuam a expandir-se, aqui no caso sobre a Polônia, a gente tem a declaração da guerra. Aqui a gente tem efetivamente o início da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polônia. Pessoal, então, esse início da guerra e todo o processo de como ela se desenrola, nós vemos na parte 3. Nos vemos lá.